Na oração, Deus não espera uma gramática impecável, frases simétricas e acentuação perfeita. Ele aguarda sinceridade, peito aberto e alma escancarada. A oração é um bate-papo que flui de um coração encharcado de gratidão. Ela é simples, como toda boa conversa com um amigo deve ser. Ela é sincera e verdadeira, porque não podemos surpreender Deus. Afinal, Ele sabe de tudo. Somos nós os surpreendidos, porque Ele sempre fará por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Mais uma vez, boa noite, irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 46. E nós vamos então orar para que Deus nos abençoe com a leitura e a reflexão na sua santa e bendita palavra. Que ela fale livre e poderosamente aos nossos corações. Salmo de número 46. Quem achou, diga achei. Ótimo. Ao regente do coral, cântico dos descendentes de Corá, para ser cantado com voz de soprano. Antes da gente continuar a leitura, vale a pena uma nota acerca de quem eram os descendentes de Corá. Os descendentes de Corá, ou melhor, Corá foi aquele homem que se levantou em rebelião contra Moisés. Vocês vão lembrar do cenário ali do Êxodo, quando alguém se levanta contra a autoridade de Moisés, e Deus vai e advoga a causa de Moisés, e ele abre o chão, e Corá e os rebeldes que o seguiam foram tragados pelo abismo. Mas os filhos de Corá não seguiram o exemplo do seu pai. Corá era um homem obstinado contra Deus, rebelde contra a autoridade que Deus tinha colocado nas mãos de Moisés. Mas os filhos de Corá eram homens que temiam ao Senhor, e eles optaram em servir a Deus. Por isso Deus poupou a vida desses homens, e eles se tornaram extraordinários compositores de salmos no Antigo Testamento. Esse não é o único salmo dos descendentes de Corá. Por que isso é importante? Porque nós não podemos, irmãos, nos esconder atrás, seja dos nossos pais, seja dos nossos tutores, ou seja lá quem for, que se rebelando contra Deus, nós tentemos achar abrigo atrás dessas pessoas. Nós não temos isso como desculpa. O nosso compromisso com Deus é algo individual, e nós devemos seguir os bons exemplos e não os maus, ainda que as pessoas mais chegadas de nós sejam aqueles maus exemplos que a gente deve evitar. Amém? Então, quem escreveu esse salmo foram os descendentes de Corá. E aqui está dizendo que era para cantar com voz de soprano, o que me parece ser aquela voz mais aguda, não é?
Geralmente é uma voz, vozes femininas são assim, mais agudas. Mas tem homem também com voz desse tipo. E o texto diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estronde e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vamos orar? Pai, nos faz entender esse texto, que esse texto possa falar com o teu povo como falou aos seus ouvintes originais. Que ele possa, Senhor, também se tornar um cântico de louvor e de reconhecimento da tua graça e da tua soberania. Fala, Senhor, aos nossos corações e que o mesmo Espírito que inspirou os descendentes de Corá a registrar, a compor esse lindo salmo, possa ser o mesmo Espírito que aplique poderosamente essa palavra nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existem alguns princípios para você entender a palavra de Deus. E um deles é o seguinte: nunca separe o texto do seu contexto original, de onde ele nasceu, porque todo texto das Escrituras Sagradas tem um contexto histórico, cultural, e ele foi motivado por alguma coisa. Esse salmo foi escrito dentro de um contexto histórico real, que nós precisamos saber qual é, para que ele possa fazer muito mais sentido para nós do que um simples cântico. Ele não é um simples cântico, ele é uma mensagem, ele é uma composição inspirada por Deus, que ao longo dos séculos tem ministrado graça, força e coragem ao coração do povo de Deus. Mas se você não souber em que contexto esse salmo foi escrito, a probabilidade de você entendê-lo de maneira errada é muito grande. Então eu quero primeiro localizar você historicamente, quando e por que esse salmo foi escrito. E aí você vai entender como isso tem a ver comigo e com você. Esse salmo foi escrito dentro do contexto do rei Ezequias. Ele foi um dos mais extraordinários reis da tribo de Judá. Ele foi um bom rei, um rei que temia ao Senhor e que servia a Deus como seu antepassado Davi. E Deus o abençoou ricamente, com tesouros e riquezas inúmeras. Mas a nação de Israel, o reino do sul, estava sendo oprimido por anos pelos assírios. Salmanassés
pai de Senaqueribe, começou a oprimir a nação de Israel e colocou a nação debaixo de fortes impostos. Quando Ezequias assume o poder, ele sacode a poeira dos assírios e se revolta contra Salmanassés. E ele para de pagar impostos aos assírios. E ele começa então a investir recursos no Reino do Sul. Salmanassés morre e o seu filho Senaqueribe se levanta. Mas ele se levanta com mais força do que o seu pai. E ele sai conquistando as nações ao redor de Israel. Ele invade Samaria, ele faz um cerco em Samaria. E como era hábito dos assírios, ele cortava todo o acesso a mantimentos para a cidade. Isso é uma estratégia de conquista, uma estratégia militar. Você faz o cerco na cidade e eles não recebem nem água, nem comida e nenhum recurso. E é só uma questão de tempo para que a cidade se renda ao opressor que está do lado de fora querendo entrar sobre as muralhas da cidade. Algumas muralhas de cidades eram impenetráveis para aquele tempo. Então o cerco era uma das estratégias mais eficientes de conquista. E ele invade Samaria, ele cerca Samaria e os samaritanos se rendem a Senaqueribe. Quando Ezequias percebe que ele vai avançar para Jerusalém, ele constrói um aqueduto subterrâneo que vai desde Gion, onde tinha fontes de água, e por baixo ele cria um túnel, que seria um túnel de alimentação de água para a cidade, o que faria com que a cidade pudesse sobreviver por muito tempo, ainda que os opressores fizessem um bom cerco por anos. Eu não sei você, mas é muito possível com água você cultivar alimentos na sua própria casa. Você sabia disso? Olha só que interessante. Eu comprei madeira e comprei parafuso, bucha e tudo mais para eu fazer um jardim vertical. Você sabe o que é um jardim vertical? É aquele jardim que você faz onde? Na parede. Fica aquele negócio bonito. Então era possível, com a água que abastecia a cidade, cultivar vegetais por longo tempo, para o consumo e manutenção do povo. Eles poderiam não ter o quê? O que eles não tinham? Eles não iam ter carne, mas eles iam ter alimento e água para sobreviver por muito tempo. E aí o que Senaqueribe fez? Ele era um homem estratégico, ele era um homem militar muito inteligente. E uma das coisas que mais derrota adversário na guerra é o desequilíbrio emocional. E ele fez isso com Ezequias. Quase 200 mil homens, olha que exército interessante. Quase 200 mil homens cercaram Jerusalém. E Senaqueribe, então, do seu acampamento, ele manda um mensageiro levar uma mensagem para Ezequias. E a mensagem que ele mandou foi essa: qual é o Deus que vai me impedir de conquistar Jerusalém? Porque nenhum dos deuses das nações ao redor tiveram poder para impedir que eu as conquistasse. E não será diferente com Jerusalém. A cidade já é nossa. O Deus de Israel não tem poder para impedir o avanço do exército assírio. E ele começou então a humilhar o rei Ezequias com palavras de menosprezo,
palavras negativas, palavras que incitavam o povo contra o rei, e era uma estratégia de Senaqueribe dizer para o povo que aquele rei que estava sentado no trono de Jerusalém não tinha competência para resistir ao exército assírio. A ideia dele era levantar o povo, um motim, para que o próprio povo entregasse o rei Ezequias na mão dele. Quando Ezequias percebeu que o cerco era poderoso, que o exército de Senaqueribe, provavelmente eles iam penetrar as muralhas de Jerusalém, ele caiu em pranto e desesperadamente buscou ao Senhor. Senaqueribe, para humilhar ainda mais o rei Ezequias, ele diz assim: se você se render, eu vou dar um presente para você. Vou dar 2.000 cavalos, se é que você tem exército para montar nele. O que ele está querendo dizer? Senaqueribe está querendo dizer para Ezequias que o exército de Israel, o exército que estava sob o comando de Ezequias, era insignificante. Para Senaqueribe, o exército de Jerusalém era como um pedaço de graveto, que ele poderia quebrar com a maior facilidade. Ele está humilhando o rei. Ele está dizendo para o rei o seguinte: você não tem nem poder, nem competência para me enfrentar, porque o seu exército é insignificante. Então Ezequias manda um mensageiro consultar o profeta Isaías. E Senaqueribe escreve uma carta de humilhação. E esse mensageiro leva a carta para Isaías. Quando Isaías lê a carta, ele apresenta a carta ao Senhor. E o Senhor, Deus de Israel, manda uma resposta para Ezequias. Ele diz para Isaías assim: avisa o meu servo Ezequias que Jerusalém não cairá, porque eu lutarei, eu pelejarei por Jerusalém. Fique em paz, porque o inimigo não prevalecerá contra você. E aí você diz assim: pastor, o que isso tem a ver com 15 de março de 2020? Nós estamos vivendo um momento de crise que se instaurou no nosso tempo, uma crise que tem abalado o globo terrestre inteiro. O mundo inteiro hoje não fala de outra coisa a não ser do coronavírus. Como eu sou contra o corona, lá em casa a gente usa hidra, não usa corona. Nós usamos hidra, então eu tomo banho todos os dias, amém, irmão? Mas o que está acontecendo? Uma das medidas que nós fomos praticamente obrigados a tomar foi a suspensão dos nossos cultos e das nossas atividades de reuniões na igreja. Por que isso aconteceu? Porque em diversos países do mundo, esse vírus chegou como uma forte epidemia. E ele tem gerado uma sensação, ele tem gerado um sentimento. E é um sentimento muito ruim, porque a sensação que nós temos é que nós estamos sendo aprisionados dentro da nossa própria casa. O sentimento que a gente tem é um sentimento de que não sabemos até onde essa estrada vai chegar. Nós estamos com medo. A população brasileira está apavorada. Agora à tarde eu tive que levar minha filha no pronto-socorro. E eu não vi a hora de sair de lá. Porque tinha gente, você ouviu? Está vendo aí? Tinha uma cidadã do meu lá, aqui atrás de mim assim, que eu acho que ela deve ter me escalado, não é possível. Ela dava uma inclinadinha para frente assim, fazia assim, ó.
falei, meu Deus, será que eu vou sair daqui com coronavírus? O pior lugar para você passar meia hora hoje é numa sala de recepção de um pronto-socorro. Eu tive que passar mais de 2 horas esperando o atendimento. Por quê? Porque todos os órgãos de saúde estão superlotados. Está todo mundo, fungou, já vai no hospital. Não é assim não, tá, irmãos? Fungou, vai direto para o hospital. A sensação que nós estamos sentindo é que nós somos prisioneiros. Nós não podemos ir no cinema, porque está proibido. Nós não podemos cultuar ao Senhor na igreja, porque os cultos foram suspensos. Nós não podemos ir na padaria se tiver muita gente, porque se tiver alguém espirrando lá, você sai correndo com medo. A sensação, o clima que nós estamos tendo, é de que nós estamos quase que debaixo de um cerco. Parece que nós estamos cativos por essa situação que está tomando conta do mundo todo. Então, qual é a semelhança que nós temos com Ezequias? Para Ezequias, o inimigo era Senaqueribe. Para nós, mais uma epidemia de vírus que surgiu da Ásia e que se espalhou rapidamente pelo restante do mundo. Irmãos, você precisa estar preparado, porque a tendência, se a minha leitura do Apocalipse está certa, a tendência é que outros vírus virão, e a probabilidade dele ser muito mais forte, de uma alastração, de um contágio muito mais rápido, é muito maior do que o coronavírus que nós estamos enfrentando hoje. Por isso, esse salmo é tão importante para nós, porque quando os descendentes de Corá foram separados por Deus para escrever esse texto, eles estavam vivendo essa experiência de um cerco, quase 200.000 soldados. Você sabe o que é isso? 200.000 soldados? Você já viu tanto soldado junto em um lugar só? Nós temos aqui alguns militares que eu sei, mas eu nem sei se esses militares tiveram acesso a tanta gente junto assim. Frank, você já viu? 200.000 soldados juntos? Agora você fala assim, pastor, não tinha isso tudo não, então a Bíblia está mentindo. Por quê? Quando Ezequias recorre ao Senhor, pedindo para que o profeta Isaías intercedesse em favor dele e do povo de Jerusalém, Ezequias manda a mensagem, e o mensageiro chega e informa para Ezequias: a cidade não cairá nas mãos de Senaqueribe. E naquela noite, olha que coisa interessante, naquela noite, na noite em que Ezequias recebeu a mensagem do Senhor, Deus enviou um anjo. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E naquela noite, o anjo do Senhor aniquila, ele mata 185.000 soldados assírios. 185.000 soldados assírios. Pastor, de onde o senhor está tirando essa informação? Eu vou passar para vocês os textos, para você, na sua casa, verificar se o que eu estou falando é verdade ou não. No livro de 2 Crônicas, capítulo 18 e 19, está registrado a história de Senaqueribe e o cerco que ele fez em Ezequias, em Jerusalém. Um texto paralelo a esse texto, que fala da mesma situação, é 2 Crônicas, capítulo 32. E um terceiro texto, se não for suficiente 2 para você, nós temos um terceiro texto, que é o texto do profeta Isaías, no capítulo 36 e 37.
Todos esses textos que eu citei para você vão falar acerca da história de Ezequias, do cerco que Senaqueribe fez em Jerusalém e do livramento extraordinário que Deus enviou através do seu anjo, eliminando em uma só noite 185 soldados assírios. De manhã, quando os sobreviventes desse ataque acordaram, eles acordaram com corpos espalhados por todo lado. E eles tiveram o quê? Medo. Senaqueribe diz assim: para mim deu, para mim deu. Existe um Deus em Israel que é um Deus extraordinário e terrível. Senaqueribe pega o resto do seu exército. Eu fiz essa pergunta de manhã para a igreja. Deus poderia ter matado o exército todo? Sim ou não? Sim. Por que Ele não fez isso? Por quê? Naturalmente, para que os sobreviventes espalhassem a história do livramento extraordinário que Deus fez do seu povo em Jerusalém. Foi fantástico, irmãos, fantástico. Aí vocês vão entender melhor o Salmo de número 46, principalmente a terceira parte do Salmo. O Salmo é dividido com muita facilidade. Em qualquer Bíblia você vai ver que existe divisões com a palavra interlúdio. Abra sua Bíblia aí. Olha só, do verso 1 ao verso 3, ele é separado por um interlúdio. Alguém sabe dizer o que é interlúdio? Alguém sabe? Não sabe? Cadê o Glaubert? O Glaubert está escondido? Glaubert, o que é um interlúdio? Ninguém ouviu. Levanta, Glaubert, em nome de Jesus, e fala. Perfeito, Glaubert. É exatamente o que acontece no Salmo 46. O Salmo 46 é um cântico, é um hino, é uma música composta de maneira muito inteligente. E as divisões desse salmo foram preparadas para facilitar o meu entendimento e o seu. O interlúdio é uma pausa entre uma cena e outra. É aquela pausa que a gente dá na música. O Glaubert fez isso ali. Quando ele estava cantando o cântico, e daqui a pouco ele para, ele fica dedilhando o teclado. Você viu isso? Aquilo chama-se interlúdio. Então você vai ver que esse salmo foi escrito para facilitar a minha vida e a sua, no entendimento do que o autor está querendo nos transmitir. E eu acho que os descendentes de Corá eram batistas. O que vocês acham? Porque ele dividiu o Salmo 43 em 3 pontos. Primeiro ponto, do versículo 1 ao 3, aí você tem um interlúdio. Segundo ponto, do 4 ao 7, e você tem outro interlúdio. Estou certo ou estou errado? Do 1 ao 3, um interlúdio. Do 4 ao 7, outro interlúdio. E do 8 ao 11, um terceiro interlúdio. O que isso quer dizer para mim e para você? Que o salmista, ele separou 3 cenários para que eu e você pudéssemos exaltar o nome do Senhor como ele fez. O primeiro cenário é um cenário que ele vai falar sobre o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, como nosso refúgio e nossa força, sempre pronto
a nos socorrer em tempos de aflição. Ele coloca Deus como o local seguro que nós podemos recorrer quando você perceber que a situação está feia, quando você sentir que o clima está pesado, quando você perceber que você perdeu o controle, você não tem o controle, quando a opressão for muito grande sobre você, busque ao Senhor como uma fortaleza segura, porque Ele vai estar com as portas abertas esperando por você. E os primeiros 3 versos é o salmista dizendo para nós o seguinte: o Deus a quem nós servimos é um Deus que nós podemos confiar. Você pode olhar ao redor e ver a bagunça que o mundo está. O mundo está no meio de uma bagunça terrível hoje, agora. Irmãos, eu já estou com saudade de vocês, estou falando sério. A gente nem terminou o culto, eu já estou com saudade de vocês. Eu não sei por quanto tempo o nosso culto vai ficar suspenso. Mas eu já estou com saudade de vocês. A única coisa que consola o meu coração é saber que o Deus a quem nós servimos é aquele quem a gente pode confiar e recorrer em situações como essa. Eu não estou seguro com relação às autoridades, não é? Aos laboratórios farmacêuticos. Não, a minha segurança está no Senhor, e nele o meu coração pode descansar tranquilamente. Então eu queria que você saísse daqui lembrando que você não serve a qualquer Deus. Nós não estamos falando num Deus fraco, nós estamos falando num Deus que ao som da sua voz todo o universo veio à existência, e é debaixo do poder, do gerenciamento, da administração de Deus que tudo isso é mantido. Todo esse universo é mantido por um Deus extremamente poderoso, extremamente organizado, que coloca cada estrela, cada galáxia, cada planeta no seu devido lugar. Ele nomeia cada um desses astros. E Ele diz: esse é o ambiente que eu criei para colocar o meu filho e o homem que eu criei à minha imagem e semelhança. Irmão, se Deus desse uma cochilada de 1 segundo, todos nós desapareceríamos. O salmista está dizendo o seguinte: que o nosso Deus é uma torre forte, em quem nós podemos confiar. A segunda coisa, ele vai citar aqui, o verso 4, um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo. Do que ele está falando? Ele está falando daquela construção, daquele aqueduto criado por Ezequias. Foi Deus que deu inteligência para Ezequias construir aquele canal. Ele não está falando do céu, não. Ele está falando de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, era onde o templo do Senhor estava localizado, e onde o templo do Senhor estava localizado, a presença de Deus também estava lá. O que isso significa? O salmista está dizendo assim, em outras palavras: nós vivemos não só na confiança desse Deus que é poderoso para nos guardar, mas nós vivemos na dependência de um Deus que sustenta a nossa vida, nos dando água, comida e todos os recursos que nós precisamos para a nossa sobrevivência. O salmista está querendo dizer para a gente o seguinte: Deus não só é uma fonte de confiança, como também é o Deus que supre, cuida e guarda o seu povo. É isso que ele está dizendo para mim e para você, nesse dia 15 de março
de 2020. Não importa o que está acontecendo lá fora. Debaixo dos braços do Senhor, nós encontramos um ninho onde o nosso coração pode descansar. Amém, irmãos? Eu estou em paz. Eu estou triste porque a gente vai demorar um pouco para se ver. Na verdade, eu vou demorar para ver vocês. Pode ser que vocês me vejam pela internet, mas eu vou demorar para ver vocês. Espero que isso passe logo. Espero que isso passe logo. Quem sabe Deus manda um anjinho daquele que mandou, não é? Para acabar com esse coronavírus da noite para o dia. Deus pode fazer isso, sim ou não? Sim, Ele pode. Do jeito que Ele destruiu os exércitos assírios, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas o importante de você saber é o seguinte: quem mantém a sua vida, quem sustenta você e a sua família, não são os muros de Jerusalém. Não é um sistema perfeito de economia que o nosso Brasil tem, porque não tem. Quem sustenta você e mantém você é o Senhor. Viva na dependência de Deus e você não vai perder sono em noite nenhuma. Amém, irmãos? E a última porção, o salmista, ele nos convida a olhar para fora dos muros de Jerusalém e ver o quê? Olhando para fora dos muros de Jerusalém, quando ele escreveu aquele salmo, o que se via? O que era, irmãos? Centenas de milhares de soldados mortos. E aí ele diz assim: o nosso Deus é o Senhor da guerra. O nosso Deus, Ele quebra o arco do flecheiro. Ele arrebenta, Ele tora no meio a lança do hábil combatente. Ele acaba com as guerras em torno do mundo, porque Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é poderoso para acabar com todo tipo de altivez humana. E Ele nos fez uma promessa. Ele mandou o seu Filho, que era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua primeira vinda, Jesus veio como servo para nos servir. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Quem foi alcançado por Jesus, diga amém. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Jesus. Por quê? Porque nós somos um presente de um Pai celestial para um Filho celestial. Nós somos o presente que Deus deu para o seu Filho. E o próprio Jesus diz o seguinte: que aqueles que creem em meu nome, eles estão seguros na palma da minha mão. E da palma da minha mão não tem poder nem na terra e nem nos céus que pode retirar. Nesse Rei você pode guardar a sua esperança e a sua fé, porque assim como Ele veio e voltou para o seu lugar de glória, Ele fez uma promessa para mim e para você. Quando vocês ouvirem de guerra, de rumores de guerra, de terremoto, de maremotos, de vírus, de doenças, de tragédias, aquietem o seu coração. São só os princípios de dores, mas vocês estão seguros nas minhas mãos, porque aqueles que o Pai me dá, de modo nenhum eu os lançarei fora, e aqueles que Deus me deu de presente, esses virão a mim.
porque são as ovelhas que Deus me deu como um supremo pastor. Eu sou ovelha do Senhor Jesus. Quem é, diga amém. Então vamos ficar em pé. Ficar em pé. Ele é o nosso Senhor. E quando os discípulos disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar, nós não sabemos como orar como convém, ou orar como convém. E Jesus disse assim: quando vocês forem orar, não faça como os pagãos, não faça como eles, que eles acham que repetindo várias vezes a mesma coisa vai conseguir, pela insistência, convencer o Pai Celestial de alguma coisa. Não vai. Quando vocês forem orar, vocês devem se recolher para o seu quarto e dizer assim: Pai, Pai, você pode repetir? Pai, eu falo e você repete. Pai, Pai, do coração, irmãos. Pai, Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Jesus estava pensando naquela visão de Isaías, do capítulo 6, na morte, ou no ano da morte do rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. E a esse Deus que nós vamos orar e louvar nesse momento. No céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Céu
nós somos chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós pertencemos ao Senhor, que nos adotou como irmãos e dividiu o Pai dele com a gente. Deus não é para nós agora somente um Deus. Ele é um Deus extraordinário, super poderoso. Mas em Jesus Cristo nós podemos dizer Abba, Pai. Nós podemos chamá-lo de papai, papai querido. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande demonstração de amor que o Senhor teve para comigo e com os meus irmãos. Porque por meio de Jesus Cristo nós somos feitos família de Deus e co-herdeiros com Cristo, da vida eterna e de coisas que jamais a mentalidade humana foi capaz de imaginar, que esperam pelos filhos de Deus. Amém, irmãos? Eu queria terminar como a gente sempre termina, mas a gente não pode. Geralmente a gente termina de mãos dadas, é isso? Então hoje nós não vamos poder terminar de mãos dadas. Nós vamos terminar de pés dados. Tá bom? Então nós vamos fechar aqui, nós vamos colocar um pé do lado do outro. Pé do lado do outro. Pode vir para cá, ó. Pode vir para cá. Isso, vem. Fecha aqui, ó. Pé do lado, sem tocar na mão. Vocês podem encostar na cadeira de roda ali no meio. Encosta nela, encosta na cadeira. Isso. Assim. Essa é a maneira que nós estamos nos conectando em Cristo Jesus e um aos outros. É uma forma de dizer: nós estamos em plena comunhão como servos, como irmãos em Cristo, no amor de Jesus Cristo. Vamos orar? Amado e bendito Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, um dia lindo e maravilhoso. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que tão amorosamente o Senhor tem guardado, protegido, sustentado. O Senhor também os trouxe, Senhor, cada um deles, para juntos nós adorarmos e servirmos ao Senhor como uma grande família de Deus. E nós queremos, ó Pai, que no nome precioso de Jesus Cristo, Teu Filho, cujos méritos pertencem todos, nós não clamamos a Ti por causa de méritos nossos. Nós clamamos ao Senhor por uma semana ricamente abençoada por Ti, pelos méritos de Cristo Jesus. Que no nome de Jesus, o Senhor derrame das Tuas mais ricas e preciosas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da Tua igreja. Que nós saiamos daqui com o coração confiante de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que nós saiamos daqui, Senhor, na certeza de que a nossa vida está em Tuas mãos e o Senhor tem cuidado de nós de maneira maravilhosa. Nosso sustento e o cuidado da nossa vida depende do Senhor. E nós queremos voltar para as nossas casas na esperança de que o Senhor é um Deus que cumpre com as Tuas promessas. E um dia, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá lamento, não haverá dor de tipo nenhum, porque um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, voltará para pôr fim às nossas dores, para pôr fim aos nossos lamentos. Ele retirará de nossos corações todo medo e derramará abundantemente e plenamente o Seu maravilhoso amor sobre todos nós. Nós todos, Senhor, saímos daqui dizendo: Maranata,
Ó, vem, Senhor Jesus, pois nós esperamos ansiosamente o retorno do Senhor. Que Deus vos abençoe e que vos dê uma semana riquíssima na presença do Senhor. Deus vos acompanhe. Vá com Deus. Pois é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder